partir de agora, nós temos 5 minutos. Eu vou começar a ler o mini currículo. Antes, eu vou relembrar as regras gerais de participação no primeiro Congresso Brasileiro Online de Polícia Judiciária e Direito das Crianças e dos Adolescentes. As perguntas devem ser dirigidas ao moderador, que na parte da manhã serei eu, na parte da tarde será o Dr. Cleiton. Você também pode dirigir perguntas no chat que aparece aí na parte de baixo, diretamente ao palestrante, que pode ou não responder, não durante o evento, certamente, mas ele vai responder oportunamente ou em privado. A coordenação do evento, ela pode, desde que uma ou duas perguntas se assemelham, fazer um único texto de pergunta. Tá? Não haverá réplica nem tréplica, na verdade, é uma participação espontânea dentro do contexto do evento. Então, dito isso, eu considero aberto o primeiro Congresso Brasileiro Online de Polícia Judiciária e Direito das Crianças e Adolescentes. Eu vou chamar a nossa primeira palestra do dia, que o tema é Crimes Sexuais contra Crianças e Adolescentes, doutora Yasmin Ximenes. A doutora Yasmin, ela é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Ela é professora das disciplinas de Direito Penal e Processo Penal da Universidade de Fortaleza. Ela é professora da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará. Ela é delegada de Polícia Civil do Estado do Ceará, pesquisadora do NEI e no PESC Unifor. É delegada adjunta da Delegacia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o DSECA. Conselheira tutelar do Conselho dos Direitos das Crianças e do Adolescente do Ceará. Especialista no curso de especialização em Altos Estudos de Segurança Pública, CES, da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará. Doutoranda do curso de doutorado em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, Unifor. Eu ia te passar o dia inteiro aqui falando o currículo da doutora Yasmin. Então, para ser mais justo, eu vou falar só isso, que já é muita coisa. Então, doutora Yasmin, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite em despender esses minutos conosco. Parabéns pela sua formação, pela luta da senhora guerreira. Olha, fico muito lisonjeado de ter a senhora conosco aqui. Então, a partir de agora, a senhora vai ser privilegiada porque vai ganhar mais 2 minutos. Nós estamos começando às 9h28. A senhora vai ter 30 minutos para fazer a sua apresentação. No minuto 15, eu aviso a senhora. No minuto 25 e no minuto 27, eu abro para as palavras e depois a gente faz o fechamento. Então, um bom dia para a senhora. Fique à vontade. A palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Estou muito honrada com o convite de compor esse evento, um evento de grande importância nacional e um momento também da Polícia Judiciária, não é? Fazer essa troca de experiências que é tão importante na luta contra a criminalidade no dia a dia. Eu vou abordar a questão do abuso sexual infanto-juvenil e tentar, dentro desses poucos minutos, quebrar alguns mitos no que tange ao que vem a ser um abusador sexual, se ele teria algum tipo de característica, são mais meninas ou mais meninos vítimas do abuso sexual. Um fato é que o abuso sexual sempre existiu na história da humanidade. Não é uma situação nova. A diferença é que agora, com o advento, não é, da Constituição de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora completou os 30 anos, mais mecanismos de proteção às nossas crianças e adolescentes estão sendo implementados. E o mais importante, daí a importância de um evento como esse, a comunidade, as pessoas estão se informando, se inteirando, não é? Para saber reconhecer uma situação de violência sexual e como agir, o que fazer e o que não fazer. As vítimas também estão rompendo o silêncio, né? Falando algo que até pouco tempo atrás e ainda hoje ficava no âmbito doméstico e familiar. Então, o que vem a ser a questão da
do abuso sexual. O abuso sexual é o gênero da qual nós temos duas subespécies. Nós temos, no caso, mas antes, pode passar, doutor Cleito, por gentileza. Antes da gente adentrar nessa questão da violência sexual, é importante a gente deixar claro o que é pedofilia. Hoje a gente abre a televisão, assiste um programa e diz assim, crime de pedofilia, fulano de tal praticou crime de pedofilia. A pedofilia não é uma infração penal. Pedo, infante, filia, atração, é uma perversão sexual, é uma tara sexual. Então, o pedófilo, ele possui uma atração sexual por crianças. Ele usa crianças para obter satisfação sexual em suas fantasias, e isso pode ser feito de forma reiterada ou não. Há muitos mitos em cima da pedofilia. Por exemplo, não é raro as pessoas dizerem assim, mas doutora, o pedófilo ele é um louco, não é? Ele não sabe do que ele está fazendo. De forma alguma. O pedófilo ele consegue entender a ilicitude da sua conduta, mas ele não para perante aquela atração por crianças e adolescentes e tudo o que o universo infanto-juvenil representa. Então, ele tem essa compulsão, ele sabe que é uma conduta ilícita, mas ele não se priva. Tanto que, nos interrogatórios dos investigados, raramente um infrator ele confessa a prática, por exemplo, de um estupro de vulnerável, está no artigo 217-A do Código Penal. Ele dá as mais diversas respostas. Diz que um espírito baixou nele, que a criança o seduziu, que o fato não aconteceu. Raramente o investigado ele confessa a prática daquele abuso sexual. Então, a pedofilia é uma parafilia, é uma perversão sexual, é uma prática sexual fora do padrão, como são a zoofilia, a necrofilia, não é? Só para citar alguns exemplos. Necrofilia, pessoas que interagem com cadáveres. Né? A questão da zoofilia, pessoas que têm relações sexuais, interagem com animais. Aí você tem um crime ambiental. Dependendo da conduta daquele pedófilo, ele vai ficar em curso no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, dependendo da praticada. Outra questão muito interessante, tem pedófilo que nunca vai tocar numa criança, né? Então, a psique humana é algo muito complexo. Então, tem pessoas que têm a pedofilia e não vão no caso, abusar de uma criança. Mas a maioria dos pedófilos tendem a não conseguir se conter quando ele fica na frente do objeto de desejo. E tem, para minha surpresa, fazendo um levantamento do livro de medicina legal, tem pessoas que não têm essa perversão, ou seja, não são pedófilos, mas abusam de crianças. Só porque a situação se apresentou. Por exemplo, está uma criança sozinha no churrasco, na piscina, e ele aproveita aquela ocasião para abusar da criança. Pode passar, por gentileza. Então, a pedofilia ela sempre existiu na história da humanidade. Agora, a questão da proteção de crianças e adolescentes nem sempre existiu na história da humanidade. Só para citar aqui uma obra do Philippe Arrier e também dados de uma grande historiadora cearense, ou historiadora brasileira, Mary Del Priore, na época do Brasil colônia, as crianças, principalmente as crianças escravas, elas eram vistas como animais de estimação. Até mesmo as crianças dos senhores de engenho, havia aquela ideia de não se apegar muito à criança, porque a mortandade delas era imensa naquela época. Então, para a gente ter um paralelo de tudo, né? De tudo, de todo esse contexto histórico e também de uma cultura conservadora, de uma cultura patriarcal. Uma pergunta aqui. Será que a maior parte das vítimas de abuso sexual são meninas ou meninos? E por que isso acontece? Então, é importante que a gente faça esse resgate histórico para entender como nós chegamos a essa situação. Agora, no período da Covid-19, colegas, infelizmente, o número de violações contra crianças e adolescentes, contra grupos vulneráveis, como também as mulheres, está em larga expansão. Por quê?
a criança e adolescente não está na escola, não é? Está no ambiente doméstico e familiar, então ela fica mais propensa ao ataque do infrator, da infratora. Então, foi só para ilustrar essa questão. Então, a pedofilia é essa perversão sexual, dependendo da conduta, o sujeito ativo vai praticar algum tipo de violação a direitos de crianças e adolescentes. A violência nos modos da Lei Maria da Penha, ela existe de 5 formas. Existe a violência física, patrimonial, moral, psicológica e sexual. Às vezes, uma adolescente chega e diz assim, não, a minha mãe, ela não me bateu, ela apenas me chamou de nomes feios. Então, a adolescente não entende que houve um crime contra a honra também. Aí, ela só compreende a violência como uma violência física, como uma violência sexual. Então, é muito importante deixar claro essas distinções. A violência sexual é o gênero, das quais nós temos 2 subespécies. Existe o abuso sexual e existe a exploração sexual. No abuso sexual, a criança e o adolescente são utilizados para que o agressor obtenha a satisfação própria. E o que é mais triste nessa situação é que o infrator ou a infratora não está muito distante. Ela está na constelação familiar. É um pai, é um padrasto, é um novo namorado da mãe, é um primo, certo? É um irmão, ou uma pessoa que goza da confiança da criança, do adolescente e de sua família. Tá? Outra ideia equivocada é de que o infrator, a infratora são pessoas desagradáveis, né? Com uma vasta folha de antecedentes criminais. Lê do engano. Né? Eu sempre digo que os abusadores sexuais, eles são verdadeiras lobos na pele de cordeiro. São pessoas acima de qualquer suspeita. São pessoas muito agradáveis, muito bondosas, geralmente estão sempre na casa da família do alvo, o alvo é a criança ou o adolescente, dando presentes, ele dá uma atenção fora do normal para aquela criança e o adolescente, para ela se sentir única, né? Daí o espanto quando a família da vítima tem o conhecimento de que se iniciou uma investigação para apurar, por exemplo, um estupro de vulnerável. Como ele é um cidadão acima de qualquer suspeita, ele é uma pessoa muito espiritualizada, né? Então não há um perfil como diz a teoria lombrosiana, de um abusador ou uma abusadora sexual. Nós temos que ficar atentos ao comportamento desse adulto. Então, o abuso sexual ele tem esse objetivo. Já na exploração sexual, a utilização da criança e do adolescente para fins sexuais em troca de dinheiro, objetos de valor, outros elementos de troca. Então, é triste. A gente vê no Brasil crianças, não é, que são exploradas sexualmente por um prato de comida, por R$10, não é? E às vezes com conivência da família. Não são raras as vezes em que você ao ter contato com uma adolescente de 15 anos que ela é explorada sexualmente, ela não consegue entender que aquilo ali, que aquele homem está fazendo com ela, é um ato de exploração sexual. Muitas delas silenciam quando é colhido depoimento especial, ou então dizem que são namoradas do infrator com o objetivo de protegê-lo. Então, assim, há essa necessidade de eventos como esse, e que esse assunto não esteja restrito apenas no âmbito da polícia judiciária. Nós temos que falar sobre esse tema em todos os locais. Em casa, né, na família, nas escolas, nas universidades, porque muitas crianças são abusadas de forma reiterada durante anos. Por exemplo, o abuso começa com 6 aninhos e ela só percebe que está sofrendo um abuso quando ela está na escola e há uma palestra, ela já tem 12 anos, falando sobre o que é abuso sexual, e ela diz, puxa, aquilo que o meu pai fazia comigo não era um ato de amor, era um abuso, né? Então, a gente tem que quebrar esse medo de falar sobre proteção, não é, a nossas crianças e adolescentes, porque às vezes nós temos muita preocupação, por exemplo, em
não deixar um filho ou uma filha, né, por exemplo, entrar no banheiro público, mas o pai e a mãe hoje, às vezes, não têm a preocupação de deixar um filho ou uma filha, criança ou adolescente, a noite toda, madrugada adentro, com um smartphone na mão, né? Não, ela está no quarto, não, ela está jogando, ela está em segurança. Lê do engano. Hoje, a ação dos pedófilos não tem fronteiras. Através desses jogos, através das redes sociais, às vezes, se passando por crianças ou adolescentes, ele vai, aos poucos, adquirindo a confiança da criança e conseguindo arrancar muita coisa dela. Isso se dá quando ele dá uma atenção especial. Ele trata aquela criança adolescente como se fosse, não é, um príncipe ou uma princesa. Quem não gosta de ser tratado assim, né? Então, nós já investigamos casos de crianças que foram abusadas em casa, aí vão para a escola, contam com o professor, e o professor abusa também dessa criança, né? E crianças de 9 anos, de 10 aninhos só. Então, como é que ele faz? Ele faz isso dando essa atenção para a criança. Poxa, você é tão linda, você não tem namorada, não acredito. Uma atenção que muitos deles dizem em interrogatório. Eu dou uma atenção à criança que os pais não dão. Olha como eles jogam, tá? Então, a investigação, ela tem que ser feita, né, de uma forma eficaz, porque são crimes que além de envolver tabu, que é a questão da sexualidade humana, não é? Não deixam vestígios. Muitas mães dizem assim, mas eu estou fazendo BO, mas como é que eu vou provar se lá dentro do quarto com a minha filha só estava a minha filha e o meu namorado, né? Daí a importância da palavra da vítima, a importância do exame de corpo de delito, não é? E o adulto ou cuidador dessa criança e adolescente ficar atenta a sinais que uma criança ou um adolescente, ou qualquer ser humano, né, que está sofrendo algum tipo de abuso sexual, ele pode apresentar, e a gente vai rapidamente falar aqui para vocês quais são esses sinais. A DECECA, que é a Delegacia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes, teve a preocupação de criar um material bem didático para o público que lá chega, com informações sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito em casos de abuso ou exploração sexual. Então, com base nisso, foi elaborado um folder bem didático. Posteriormente, eu posso disponibilizar aqui para vocês. E é dado exatamente para essas pessoas que estão perdidas. O público-alvo pode ser não só a família, mas também conselheiros tutelares, outros colegas delegados que estão na luta no interior, não é? Então, o mais importante, primeiro, é acolher a vítima, protegê-la, sempre buscar uma ajuda profissional, não é? E evitar questionar a vítima sobre os fatos, porque é um dos grandes problemas. Quando a vítima resolve falar, romper o silêncio, ela tem que falar para a mãe, para o pai, para a vizinha. Quando ela chegava para a coleta de depoimento especial, a criança não queria mais falar. Então, hoje, a própria lei que regulamenta, há essa necessidade de se evitar a revitimização. Evitar o contato. Certo. Evitar o contato entre a vítima e o agressor. Houve casos de diretores de escola fazendo acariação. Imagina, a menina de 12 anos diz que está sendo assediada pelo professor. Aí a diretora coloca a aluna para fazer uma acariação com o suposto infrator, né? Então, assim, isso mostra a desinformação e a necessidade da gente deixar isso muito claro. Então, quando os pais não são os agressores, eles têm direito de ter acesso a tudo que está nos autos do inquérito, e o mais importante é levar para a rede de proteção, encaminhar a criança à delegacia, ao Conselho Tutelar, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, mas à delegacia de polícia, porque lá ela vai ser, no caso, tratada por uma equipe multidisciplinar. Por isso a palavra da vítima tem relevância. Aqui foram dados tirados da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará,
com relação às vítimas de abuso sexual. Os dados foram trabalhados de 2017 a 2019. Só para chamar a atenção de vocês, olha aí, em vermelho são as pessoas do sexo feminino. E em azul, os meninos, as pessoas do sexo masculino, vítimas de abuso sexual. Olha a distorção. Como é imensa a diferença entre vítimas meninas e meninos. Então, numa visão, olhando assim bem rapidamente, você vê que a maior parte das vítimas são meninas e meninas daquela faixa etária mais vulnerável, de 6 até 10 anos, por aí. Porque 11 anos, 12 anos, ela já pode um pouquinho entender o que está acontecendo. Elas são vítimas, mas eles têm esse alvo preferencial, que são crianças em tenra idade. Então, eu pretendo, no meu doutorado em Direito, que eu estou fazendo na Universidade de Fortaleza, na Unifor, exatamente estudar isso, o abuso sexual através de um recorte de gênero. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de 10 inquéritos de estupro de vulnerável que eu recebo, assim, só para ter uma ideia, 8 são meninas e 2 são meninos. Será que não há uma subnotificação? Será que meninos também não são mais vítimas de abuso sexual? Mas há uma questão cultural, uma questão da vergonha, ou silenciam mais os meninos, não é? E por que mais meninas são vítimas de abuso sexual? Né? Isso é uma questão da nossa sociedade misógina, adultocêntrica, não é? Que não dá a atenção devida à palavra da criança. Então, pode passar, por gentileza. Então, aqui só para ter uma ideia, a maior parte das crianças e adolescentes são do sexo feminino, certo? Os abusadores, o agressor também é do sexo masculino. Então, mais homens abusam e exploram sexualmente as vítimas. E geralmente são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Agora, é importante deixar claro que, como a violência doméstica, a violência contra crianças e adolescentes, ela é democrática, tá? Ela atinge todas as classes sociais, mas ela é mais cruel nas classes mais vulneráveis, tá? Porque há toda aquela preocupação de silenciar a vítima, há situações de exploração por parte da família e conivência, às vezes, dos genitores com relação ao que está acontecendo com aquela criança. Pode passar. Então, o número de meninas, né, é bem maior se a gente for comparar com o número de meninos. Aí você pode perguntar, mas professora, como é que eu vou saber se uma criança ou uma adolescente está sofrendo um abuso sexual? Vai haver alteração comportamental e você tem que ficar atento a essas alterações comportamentais. Só para citar algumas, logicamente, manifestações físicas, sangramento na parte íntima. Nós já tivemos um inquérito que doeu no coração de uma criança de 8 aninhos, ele estava com sífilis. E durante a tramitação do inquérito, se descobriu que ele foi abusado por 2 pessoas diferentes, por um tio e por um primo. E estava colostomizado. Quer dizer, uma criança de 8 anos, nasceu ontem, né, praticamente, e já sofreu tanta violência. Contaminação por doença sexualmente transmissível, gravidez precoce ou aborto. A criança está com medo ou pânico de determinada pessoa. Não force seu filho a sentar no colo de ninguém, a abraçar ninguém se ele não quer. Respeite essa capacidade de autodeterminação da criança. Curiosidade sexual excessiva, medo ou pânico com relação a alguma pessoa, aversão a contato, não quer voltar para casa, problemas escolares, certo? Marcas equimoses por todo o corpo, um conhecimento precoce, tá? Para aquela idade. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos que começa a utilizar um linguajar que está muito além da idade dele. É um momento de se investigar. Distúrbios alimentares, do sono, tristeza, abatimento profundo, mudança de comportamento, começam a aparecer presentes em casa, um adolescente que não trabalha, não tem uma bolsa de estudos e começam a chegar presentes, tá certo? E muitas crianças e adolescentes causam uma violência em si, né? Se mutilam, se flagelam. Então, assim, poxa, você é professora de uma escola e vem uma menina num verão com um pullover imenso, um dia de verão, e você vê marcas aqui de corte nos pulsos.
e você não faz nada e acha que isso não é natural, isso é um sinal de que essa criança está sofrendo, ou adolescente está sofrendo algum tipo de sofrimento psíquico que tem que ser investigado. Então, evitar falar com a criança sobre o assunto na presença dela, não investigar por conta própria, isso é papel da polícia judiciária. Nada de expor a criança e o fato nas redes sociais ou o agressor. E a criança ou adolescente não tem culpa. Parece óbvio, mas muitas mães dizem assim, por que você só falou agora? Se você só contou agora porque você estava gostando. Imagine, né? Você confiar no adulto de confiança e o adulto de confiança bater em você, expulsar você de casa ou então lhe condenar. Então, a vítima não é culpada, ela precisa ser amparada e não julgada pelo que aconteceu. Cada pessoa tem esse momento, cada pessoa capta aquele sofrimento psicológico de uma determinada forma. Na hora que ela falar, é para ela ser amparada, tá? Mais do que nunca agora em épocas de Covid. Pode passar, por gentileza. Então, assim, hoje na era digital, o mundo não tem fronteiras, tem até obras dizendo o mundo é plano, e muitos abusos, no caso de crimes contra crianças e adolescentes, são praticados no cyberespaço, em locais como a Dark Web, a Deep Web, em que a criança ou adolescente interage, né, com o infrator, às vezes fornece imagens íntimas para esse infrator. Há situações de meninas que combinam para encontrar a pessoa num shopping center. A mãe, quer dizer, tem todo o cuidado de deixar no shopping, ali na porta e buscar, e o infrator está lá dentro, porque já foi combinado isso tudinho pelas redes sociais. Então, assim, não adianta tampar o pulso com a peneira. E eu digo, pais responsáveis, falem com seus filhos sobre prevenção. Muitos pais dizem assim, não vou falar, porque se eu falar vai despertar a criança. A mesma forma que você tem a preocupação em mostrar para um filho como deve atravessar uma rua, olhando para os dois lados, você também deve dar orientações, logicamente respeitando a idade e a maturidade daquela criança, sobre como lidar, o que é um toque benéfico ou o que é um toque que não é aceitável um adulto dar no seu corpo. No caso, como navegar na internet, no caso de adolescentes, eu entendo que também que a pessoa sendo menor de 18 anos, ela está sob poder familiar, então eu sei que os adolescentes não vão gostar, mas é para o pai e para a mãe, sim, ter acesso à senha e você ter sempre esse cuidado de ver quais são os sites que o seu adolescente está acessando, sempre conversar, porque proibir não adianta. É ter aquela conversa clara, né, de que existe o bem no mundo, como também existe o mal, e os cuidados que são necessários, inclusive para não compartilhar um conteúdo que envolva abuso ou exploração de crianças e adolescentes. Pode passar, por gentileza. Doutora Yasmin, 5 minutos finais, agradeço. Hein? Pronto. Então, assim, só para finalizar, eu estou trazendo para vocês uma lei que é novidade, que a Lei 14.022/2020, que trouxe novas medidas de enfrentamento ao Covid, certo? Então, agora, serviços de atendimento a idoso, a criança, adolescente, a mulher são essenciais, certo? Os serviços, o poder público tem que garantir o atendimento preferencial, prioridade no exame de corpo de delito. Por exemplo, se a sua cidade está em lockdown e tem uma criança que foi vítima de estupro vulnerável, é para a perícia forense levar uma equipe onde a criança está para o exame de corpo de delito ser feito. Estou mostrando só essas novidades. Disponibilização dos canais de comunicação. Então, assim, se você não quiser denunciar diretamente à delegacia, utilize o Disque 100. O que não dá é para ficar calado. Pode passar, por gentileza. Então, essas medidas visam dar toda essa prioridade, concessão de medidas protetivas de urgência de forma eletrônica, porque o abuso sexual infanto-juvenil traz em si também a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, prorrogação automática das medidas protetivas durante o período de pandemia, as denúncias deverão ser repassadas aos órgãos competentes, elas não podem ficar represadas, a autoridade de segurança pública deverá assegurar atendimento ágil. Então, assim, criança, adolescente, mulher, pessoas com deficiência, nós temos que dar um acolhimento, um encaminhamento rápido, ágil nessas demandas. E a realização de campanhas informativas, onde um evento como esse
é um grande, né? É um grande momento da gente compartilhar essas informações, porque cada um de vocês é um formador de opinião no estado onde vocês trabalham e podem fazer muita coisa em prol da proteção de nossas crianças e adolescentes. Obrigada. Muito obrigado, doutora Yasmin, pelas palavras. Eu queria, antes de começar as perguntas, nós temos várias perguntas, eu consolidei em pelo menos duas. Eu queria registrar a participação do doutor Renato Cordeiro, delegado titular da Delegacia do Adolescente Infrator de Timon, Maranhão, a terceira maior cidade em termos de população do Maranhão. Queria também registrar a presença do pessoal do MILA, Movimento de Infância Livre de Abusos, Dr. Charles Bica. Queria registrar também a presença da doutora Tânia Prado, ela é diretora da Associação dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal aqui do Estado de São Paulo. Bom, a nossa primeira pergunta é essa. Por sua experiência, existe diferença na cultura do incesto nas regiões do Brasil? Por exemplo, Norte, Nordeste? Eu, por exemplo, estou aqui a 2.339 quilômetros da senhora agora. Estou falando em São Paulo. E exatamente o que a senhora fala é o que a gente vê aqui na delegacia da polícia. Então, eu queria que só comentasse isso. Então, repetindo, por sua experiência, existe diferença na cultura do incesto nas regiões do Brasil? Como eu falei no início, a violência doméstica e familiar ela é democrática, assim também como o abuso sexual infanto-juvenil. Atinge todas as classes sociais, certo? Agora, ela é mais cruel nos estados onde há maior situação de vulnerabilidade social, até por uma formação, né, uma formação ainda muito machista, muito misógina, certo? Que tem a ver com aquele primeiro quadro do Philippe Henriet que eu coloquei para vocês aqui, né? Aquela ideia de que a mulher, a menina, ela não teria igualdade de direitos com o homem. Eu já cheguei ao absurdo de um pai que abusava da filha e dizia assim, não, eu sou o pai dela, eu tenho o direito de abusar. Ninguém ama mais a minha filha do que eu. Então, você vê uma questão cultural, não é? De desrespeito às diferenças. E isso a gente pode, por isso que é tão importante o respeito às diferenças. E não só na questão do gênero, mas também na questão da raça, na questão da orientação sexual. Por isso que essa demanda eu gosto tanto de estudar, é muito cara para mim. Se a senhora pudesse fazer um comparativo entre o tipo de ocorrência criminal nessas questões de abuso sexual, se a senhora pudesse fazer um paralelo, a senhora acredita que existe alguma diferença entre crimes ocorridos na região sudeste, nas várias regiões do país? A senhora poderia fazer uma distinção? O Brasil é um país continental. Nós temos, por exemplo, no sul, cidades que falam alemão, não é? Então, e a minha mãe, por exemplo, é manauara, eu sou cearense, mas minha mãe nasceu em Parintins, que é a terra do boi. Então, é um país continental, com várias especificidades. Por exemplo, a mulher amazonense, ela não aceita passivamente a violência doméstica e familiar. Ela pode até morrer, mas ela morre lutando. Então, cada estado tem suas peculiaridades. Mas é um problema generalizado. Agora, eu vejo que estados com maior vulnerabilidade social, as políticas públicas têm que ser bem eficazes para que essa questão, e isso começa na escola, isso começa na família, de um irmão respeitar uma irmã, não é? Porque isso reverbera na forma como ele vai interagir socialmente. As demandas que nós temos mais na delegacia é estupro de vulnerável. A maior parte das vítimas são meninas, infelizmente, e o abusador são pais, padrastos, professores, pessoas da área de convivência da vítima. Muito obrigado. Vários comentários aqui endossando as suas falas aqui, doutora. O Flávio Neves, de Alagoas, falando aí da questão cultural de algumas regiões, o doutor Charles Bica, o pessoal do Milan novamente. Ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta, eu vou fazer essa aqui do Milan. Qual a sua opinião sobre o fato de classificar a pedofilia como uma parafilia? É a última para encerrar rapidinho. A parafilia, ela é essa perversão sexual que eu falei. Então, o pedófilo, ele não vai deixar de ter aquela atração por criança. Fazendo um paralelo para você, para a gente deixar mais claro. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em cocaína, na hora que ela vê o pó, o cérebro dela brilha.
E o pedófilo também. Na hora que ele se aproxima do alvo de desejo, que é aquela criança, o cérebro dele também fica... Há uma excitação. Já há países analisando as mudanças neurológicas nos pedófilos, tá? Hoje, com a inteligência artificial, eles colocam imagens de crianças para essas pessoas que estão cumprindo pena e veem como isso gera algum tipo de excitação no cérebro ou na parte íntima. Ok? Doutora, que me perdoem quem está nos assistindo pelo paralelo que eu vou fazer. Eu, assim como o doutor Cleiton, eu tenho uma formação na área de marketing. Eu trabalhei na área de marketing durante muitos anos, mais de 20 anos antes de resolver ser policial. E havia um estudo com câmeras onde a gente montava gôndolas de supermercado e a gente conseguia ver o olhar das pessoas para o que gerava interesse no consumidor. Então, assim, é muito parecido com isso que a senhora está falando, nessa questão da química cerebral, o que desperta nas pessoas do viciado em sexo, viciado nessas perversões, enfim. Eu só posso agradecer a generosidade das palavras, deixar aqui o meu agradecimento. Meu abraço, senhora, a 2.400 quilômetros de distância, terra da lagosta, terra do camarão, terra do sol, né? Que Deus a proteja, Deus a abençoe nesses trabalhos, nesse estudo. Estou à disposição aqui, eu sou lotado no Aeroporto Internacional de São Paulo. O dia que só vier a São Paulo, será um prazer recebê-la, tomar um café conosco. E muito obrigado.